Jesus, irmãos, nós estamos aqui na casa do Senhor para mais este momento oportuno, abençoado, e desejamos aqui trazer uma palavra abençoadora para a tua vida, né? Que esse momento seja um momento muito agradável. Convido aí toda a sua casa para se colocar diante do Senhor e assim adorar, exaltar e engrandecer esse Deus que é maravilhoso, que é lindo, que é santo. Então, separa aí esse tempo e dá a Ele toda a reverência que o nosso Deus merece, para juntos louvarmos e engrandecermos a esse Deus que é tão maravilhoso. Quero abrir este culto juntamente com você, lendo aqui a palavra do Senhor, um texto que está em Salmos número 27, né? Salmo 27, quero fazer a leitura a partir do verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Poderoso Deus e amado Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nosso coração está, ó Deus, aberto à Tua palavra. Venha, Senhor Deus, falar conosco, que este culto possa, ó Deus, refletir toda a nossa gratidão a Ti, Senhor Deus, que o nosso coração possa agora se transbordar da Tua presença, do Teu poder e do Teu amor. Fala conosco nesta hora, recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, pois assim nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, bastante alegria no nosso coração. Deus maravilhoso te escolheu, de bênçãos sem medidas te encheu e te chamou de filho da herança. A bênção de Abraão
Depois de adorar a Deus, vamos para a palavra do Senhor. Quero te convidar você a abrir aí em Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Nós vamos fazer esta leitura, né? E gostaria que você deixasse a tua Bíblia aberta, porque nós vamos aqui aprender com todo esse capítulo que é muito importante, traz uma palavra muito preciosa para as nossas vidas, né? Daniel capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos lá para o versículo de número 23. Então estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ela foi lida e ela é linda, Senhor, ela é poderosa, ela traz uma mensagem transformadora para o nosso coração. Então eu te peço agora, meu Deus, fala conosco, fala com essa pessoa que está em casa, com essa pessoa que está me ouvindo agora, que a Tua palavra entre, ó Deus, neste coração e cause, ó Pai, uma transformação tamanha, que venha, ó Deus, fazer desta pessoa uma pessoa melhor, uma pessoa salva, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Usa a minha vida, pois é o que eu te peço, e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Olha, a palavra de Deus, ela nos mostra aqui um fato histórico muito importante na história do povo de Israel. O contexto, o pano de fundo aqui diz que Israel tinha sido levado cativo, foi Daniel, os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados, e muitos outros também, que foram levados nesse cativeiro lá para a Babilônia. Eles estavam num lugar distante da sua pátria, eles estavam vivendo num lugar onde as pessoas adoravam muitos deuses, a idolatria era reinante e existia ali um poderio muito grande de Nabucodonosor. Era um reinado muito forte, na época era até então o que se tinha de mais poderoso era Nabucodonosor, esse rei. E ele era um rei idólatra, ele era um rei que desejava, reivindicava adoração para si mesmo, ele queria adoração. E ele não apenas detinha o poder político, mas todo o poder estava concentrado nele, porque era assim que funcionava na época. A monarquia, o rei, ele mandava em todas as áreas. A palavra dele
era uma palavra autoritária, uma palavra de ordem. O que ele falava era a lei e tinha que ser cumprido. E nós vemos que esses três moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam distante da sua pátria, mas não estavam distante de Deus. É como hoje também, as autoridades estão dizendo, fique em casa, isolamento, distante das pessoas, mas as autoridades não podem nos isolar da presença de Deus. A cada dia que nós ficamos em casa e a cada dia que nós ouvimos, olha, fique distante, fique isolado, nós precisamos nos aproximar do nosso Deus. Tenho falado isso aqui para a igreja, tenho ensinado a igreja a se aproximar de Deus, a cuidar sim, ter prudência, né, nos cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde, com a nossa segurança, mas também manifestar uma fé viva, uma fé poderosa nesse Deus que é grande, que é poderoso e que é maravilhoso. Esses três moços estavam numa província sob o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele levantou então uma estátua, aproximadamente 27 metros de altura, folheada a ouro. A Bíblia diz que era uma estátua de ouro, uma estátua dourada em outras traduções, e fala que todos tinham que se dobrar diante dessa estátua. Foi convocada todas as autoridades, convocado ali os músicos, as pessoas que iam tocar, e a partir do momento que os instrumentos fossem tocados, todos tinham que se dobrar diante daquela estátua. Quem não se dobrasse, tinha uma fornalha de fogo ardente aguardando para os desobedientes. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam longe da sua pátria, mas eles estavam perto de Deus. A fé deles estava viva, a fé deles estava muito forte em Deus, a ponto de eles não se dobrarem diante daquela estátua. O que isso tem a ver conosco hoje? Hoje também o inimigo ele quer que a gente se dobre diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos deuses deste mundo. O inimigo quer que a gente se dobre, mas o nosso Deus, ele nos ensina, a palavra de Deus ela nos ensina que a adoração é somente a Deus. As autoridades nós devemos, sim, respeito, devemos orar pelas autoridades. Nós oramos aqui pelas autoridades hoje, nós buscamos a Deus, para que Deus possa estar abençoando a nossa pátria, nos livrando dos males que assolam tanto a nossa pátria quanto o mundo, a humanidade toda. Mas a Bíblia ensina que nós não podemos dar aquilo que é de Deus para os homens. Jesus mesmo disse, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As autoridades nós devemos reverência, ou melhor, nós devemos obediência. Agora a reverência nós devemos a Deus, adoração é a Deus. As autoridades, elas são constituídas por Deus e nós devemos sermos obedientes até por uma questão de ordem. Mas toda vez que a autoridade ela extrapola o seu limite humano, ela entra na esfera espiritual, então aí é diferente. Veja que as autoridades não estão impedindo a nós, que adoramos o nosso Deus, de adorar a Deus. Ninguém está impedindo. O que eles estão impedindo? Aglomeração. Mas manifestar a nossa fé ninguém está impedido. Nós podemos adorar a Deus. Nós podemos, com todos os cuidados que a gente precisa tomar, nós estamos reunindo a igreja, dentro daquilo que as autoridades estão determinando, o distanciamento, o uso de máscara, o álcool gel, as coisas que o decreto está dizendo. Mas adorar a Deus nós estamos livres. Nós estamos aqui na igreja levantando as nossas mãos, aplaudindo o nosso Deus, dobrando os nossos joelhos, cantando louvores, lendo a palavra, expressando toda a nossa fé no nosso Deus. Não estamos impedidos. O impedimento na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego era muito diferente. Estava relacionado à adoração. Nabucodonosor queria que eles adorassem aquela imagem que ele levantou. Nabucodonosor queria adoração para si. E esses três moços disseram, olha, nós adoramos a Deus. Só Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Então, Nabucodonosor chama esses três moços e dá uma última oportunidade para eles. Fala para eles, olha, os instrumentos vão tocar,
se vocês não se dobrarem diante da estátua, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eles então responderam com ousadia para o rei. Eles disseram: olha, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Isso enfureceu o rei. A Bíblia diz que o semblante dele se transtornou, e ele se levantou e ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. O que significa isso? Todo o potencial de fogo que podia ter naquela fornalha. 7 na Bíblia é o número completo. Então era para completar aquela fornalha com todo o poder de fogo que ela tinha, com todo o poder de aquecimento que ela tinha, e assim foi feito. E Nabucodonosor mandou chamar 2 soldados na forte do seu reino, ataram aqueles 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ao levarem para a fornalha, quando eles lançaram na fornalha, as labaredas mataram os 2 soldados, para você ver o tamanho do poder de fogo que tinha aquela fornalha. Então veja que o fogo, ele existe para queimar, e ele realmente estava queimando, mas esses 3 moços foram lançados lá, e lá dentro da fornalha, algo extraordinário aconteceu, algo maravilhoso aconteceu. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego foi provada naquele dia, e é exatamente assim conosco também. A nossa fé é provada a todo momento. Exercitar a fé, manifestar a fé, viver pela fé é um risco que nós corremos, mas afinal de contas viver é um risco, não é verdade? A gente está correndo risco a todo momento. Quantas pessoas vêm para a igreja e às vezes é assaltada, né? Às vezes tem uma bala perdida, às vezes tem uma enfermidade, às vezes tem algo que acontece na vida da pessoa. Ser crente não é ter salvo-conduto de proteção total, nada pode nos atingir, pelo contrário, nós temos ensinado à igreja, não tem super-homem, não tem mulher maravilha, todos nós estamos sujeitos às condições desse mundo. Deus pode livrar? Ele pode, mas Ele não é obrigado a livrar, Ele livra se Ele quiser, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele vai livrar. Agora, se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. É exatamente isso que nós temos que viver, uma fé consciente, uma fé responsável. Toda vez que a gente faz as coisas de modo irresponsável, em nome da fé, nós estamos tentando o nosso Deus. O diabo, quando tentou a Jesus, levou ele ao pináculo do templo e disse: olha, pode pular daí abaixo, está escrito na Bíblia, os anjos vão te proteger, não vai deixar nada te acontecer, não vai deixar nenhum mal te acontecer. Mas Jesus disse: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós vivemos uma fé irresponsável, imprudente, nós estamos tentando o nosso Deus. Precisamos nos proteger. Existe toda uma proteção nesse tempo de pandemia. Nós precisamos nos proteger, mas não podemos viver uma paranoia, um medo de não pôr o pé para fora de casa. Quanta gente está vivendo assim, com muito medo, não vive a vida. Em casa nós estamos seguindo a nossa vida, com todos os cuidados, mas o que precisa ser feito, nós fazemos. Então, confiar em Deus é viver essa fé responsável, é viver essa fé prudente. A Bíblia ensina a prudência, porque viver é um risco. Às vezes a pessoa ela vai para o hospital, às vezes você interna alguém, né, que é da sua casa, e a pessoa às vezes vai para lá com uma enfermidade e morre por outra enfermidade. Quantas pessoas não vão para o hospital? É um lugar de risco, é um lugar onde o ar está contaminado com muitos vírus, com muitas bactérias. Quantas pessoas não contraem uma infecção hospitalar e morrem quando a sua enfermidade era outra, né? Então, os médicos dizem: olha, fizemos tudo o que podia fazer, mas não teve jeito, veio a óbito. Então, a fé, ela tem risco, mas viver é um risco. E quando nós vivemos pela fé, nós reconhecemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo vivia nessa dimensão da certeza que Deus estava no controle. Ele era açoitado, ele era
perseguido, era preso, e muitas vezes ele estava numa situação muito difícil do ponto de vista humano, mas a sua fé não estava difícil, a sua fé não estava em crise. Ele estava confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Como é bom a gente viver assim, com essa fé, na certeza que tem um Deus no controle. Muitas vezes as pessoas pensam, Deus perdeu o controle, as autoridades estão mandando. Não, nosso Deus está no controle de todas as coisas. Paulo sabia que ele ia para a eternidade, né? Veio o decreto do rei, estava decretada a sua sentença de morte por causa do Evangelho, mas ele seguiu seus algozes ali a caminho daquele martírio, mas cantando louvores e glorificando a Deus, porque ele sabia que ele tinha encerrado a carreira, mas ele tinha guardado a fé, e sabia que as portas da eternidade estavam abertas para recebê-lo, para viver para sempre, né? Com o nosso Deus. Glórias a Deus por isso, né? Maravilhoso é o nosso Deus. Bom é viver essa fé prudente, essa fé responsável, e quando você sabe o Deus a quem você tem crido, sabe o Deus a quem você serve, que é poderoso para te guardar, para te livrar. Então as lutas vêm, as provas vêm, mas quando a prova vem, tem duas alternativas, tem dois resultados: ou nós somos reprovados, ou nós somos aprovados. Abraão foi provado e aprovado. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos aprovados. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil obedecer a Deus. Quando a gente vem para a igreja, nós estamos obedecendo a Deus, mas é gostoso vir para a igreja. A gente vem para cá, vê os irmãos, canta louvores, ora, adora, lê a palavra, né? E a gente vive essa comunhão. É muito maravilhoso isso, mas nem sempre obedecer a Deus é fácil. Para Abraão foi muito difícil obedecer a Deus, porque Deus pediu algo precioso para ele, pediu o filho dele. Mas quando ele obedeceu, ele viu que a obediência dele trouxe um resultado muito abençoado. E é assim na nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus, o resultado é muito abençoado na nossa vida. Quando nós desobedecemos, então algo terrível nos espera, né? Há uma expectativa, né, de morte, há uma expectativa de condenação eterna, mas viver na obediência, viver na dependência de Deus é maravilhoso, é glorioso. Valorize, meu irmão e minha irmã, essa fé que você está vivendo, se fortaleça nela. Nesses tempos em que muitas pessoas estão ficando em casa, leia a palavra, dedique-se à oração, se fortaleça no Senhor, não deixa o inimigo encontrar uma porta aberta, não deixa o inimigo encontrar algo que venha prejudicar a tua fé e esfriar o teu relacionamento com Deus. Se aproxime de Deus, se fortaleça em Deus a cada dia na presença do Senhor. A Bíblia fala então que esses três, eles recusaram se dobrar diante da estátua. O rei ficou irado, mandou jogá-los na fornalha, mas quando foi jogado na fornalha aqueles três atados, o rei levantou depressa e disse: não jogamos 3 homens lá na fornalha atados? Sim, é verdade, jogamos 3, mas agora nós vemos 4, e o quarto, né, vemos 4 andando livremente, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. O Senhor estava presente ali na vida daqueles 3 moços, né, para livrá-los, para fazer com que o fogo não queimasse. É muito glorioso isso. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei imaginando a grandeza desse feito que Deus fez ali na vida daqueles moços, né? Porque nenhum fio de cabelo foi chamuscado pelo fogo, as suas roupas não foram, nem sequer tiveram cheiro de queimado, eles foram completamente protegidos pela presença de Deus. Todos nós precisamos desse quarto elemento na nossa vida. Você observa que tudo que Deus fez, a grande maioria das coisas que Deus fez, tem uma marca, a marca do 3 na vida de tudo aquilo que Deus faz, né? E o quarto elemento nós precisamos. Para viver uma vida natural, 3 elementos
suficiente, mas para viver uma vida sobrenatural, nós precisamos deste quarto elemento. Quem é esse quarto elemento? É a presença de Jesus na nossa vida. Veja você, Deus constituiu família com 3 elementos: o marido, a esposa e os filhos. Mas uma casa sem Jesus, ela não se estabelece, ela não vive, ela não vence as dificuldades. Jesus precisa estar na nossa casa, na nossa família. Jesus é este quarto elemento, é o quarto homem da fornalha. É Ele que livra, Ele é o bom amigo nessa caminhada, Ele é poderoso para desfazer todo o mal que o inimigo tem preparado contra a nossa vida. O tempo Deus fez também com 3 partes, passado, presente e futuro. Nós precisamos deste quarto elemento no nosso tempo. Nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida, na nossa caminhada, nós precisamos dele. Sem a presença do Senhor, o inimigo quer fritar a nossa vida, quer nos destruir. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem a presença ali de Jesus, eles seriam fritados naquela fornalha. É exatamente assim. Nós também precisamos de Jesus nessa caminhada. Ele é o quarto elemento que nós precisamos ter na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa casa, na nossa saúde emocional, física, nos nossos relacionamentos. Ele precisa estar na nossa vida para que a gente possa vencer, para que a gente possa superar todas as dificuldades, porque Ele é poderoso para abençoar a tua vida, proteger a tua casa, livrar a tua vida da destruição que o inimigo tem preparado a cada dia para aqueles que buscam e aqueles que dependem de Deus. A Bíblia fala, olha, o inimigo não pode prevalecer contra aquele que é de Deus. O maligno não pode tocar aquele que é de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é grande. Ele está com você para te livrar, te proteger e te abençoar a cada dia. Não se dobre diante do medo, não se dobre diante das dificuldades, não se dobre diante dos deuses deste mundo. Creia em Deus, seja fiel a Ele, lute, permaneça firme na presença de Deus e com certeza o Senhor vai estar abençoando e te livrando de todo o mal e de todo o perigo. Fecha os teus olhos, quero orar pela tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, linda é a tua palavra, Senhor, poderoso é o teu ensinamento. E nesta noite, Senhor Deus, queremos absorver o máximo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque queremos, ó Pai, caminhar nessa certeza que temos um Deus conosco, podemos contar com um Deus em todos os momentos da nossa vida. É exatamente por isso que o Senhor enviou o Senhor Jesus, porque quando Maria estava grávida, o anjo veio e anunciou a ela, olha, o nome do menino será Emanuel, porque significa Deus conosco, para nos livrar. E é exatamente isso que nós precisamos, de um Deus presente, de um Deus que nos livra, de um Deus que nos protege, o Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Esta é a tua promessa, Senhor. Então abençoa agora esta casa, livra esta vida, ó Deus, de toda a peste, de todo o vírus, de todo o mal que o inferno tem preparado, tem arquitetado contra esta casa. Meu Deus, livra, protege, abençoa agora, pois é o que eu te peço e te agradeço no nome glorioso de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos e receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Abençoa agora esta casa, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja agora e para todos sempre, e todos os que creem digam comigo, amém. Deus te abençoe.